Será que Joquebede já tinha tudo planejado quando decidiu colocar o cestinho com Moisés no rio Nilo? Se você tem dúvida, a Bíblia responde. Que Joquebede foi um grande personagem e instrumento de Deus na história de Moisés, isso já sabemos. Mas quando ela se utiliza de um cesto de juncos para colocar o bebê no rio, como diz em Êxodo capítulo 2, versículo 3, precisamos analisar algumas coisas como: esse junco mencionado na Bíblia era de papiros, planta muito comum no Egito que crescia às margens do rio Nilo. Os egípcios da época de Joquebede acreditavam que o cheiro do papiro afastavam crocodilos e hipopótamos. Logo ela, possivelmente levando em consideração essa suposta crença do lugar em que vivia, decide fazer o cestinho de papiros para assim livrar o seu filho desses enormes predadores. O mesmo texto de Êxodo capítulo 2, versículo 3 também menciona que Joquebede passou betume neste pequeno cesto. O betume era uma substância viscosa e pegajosa como um piche que servia para impedir que a água entrasse pelas brechas do cesto. Logo após ela colocar o cesto com o bebê à borda do rio, Miriam, a irmã de Moisés, observava qual seria o rumo que aquele cestinho teria. Mas será que Joquebede sabia o horário exato em que a princesa egípcia se banhava no rio? Isso não temos como saber, mas é nítido que mesmo passando por um momento de grande aflição devido a um decreto do faraó egípcio, Joquebede tem uma grande estratégia para livrar o seu filho da morte, e assim ele chega até as mãos da princesa. Quando a princesa egípcia tira o bebê do cesto, ela percebe que ele era hebreu, possivelmente porque ele havia sido circuncidado, pois os meninos hebreus passavam por esse processo de circuncisão no 8º dia de nascido, e o pequeno Moisés já estava com 3 meses de vida, logo provavelmente ele já havia sido circuncidado. Porém, a princesa, mesmo vendo que aquele bebê não era egípcio, sente compaixão dele e decide criá-lo como seu filho. Assim, Moisés não só foi livrado da morte, como viveu como um príncipe no palácio, para depois de muitos anos se tornar o libertador do povo de Israel. Com isso, aprendemos que devemos ser como Joquebede, que em meio às aflições não permaneceu prostrada, mas sim teve uma iniciativa para que o cenário de morte do seu filho fosse mudado. Ela não sabia o que iria acontecer, porém decidiu confiar. Assim somos nós. Se decidirmos nos levantar e colocar em prática nossas estratégias, Deus irá nos conduzir em nossa pequena arca e nos livrará dos crocodilos e hipopótamos da vida, para assim nos levar ao lugar onde Ele já tem determinado. Se você também tem curiosidades sobre a Bíblia, comente um tema que você gostaria que fosse abordado num próximo vídeo e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento.